Ah, voltou. Olá, Eduardo, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Edmar Muito Luz, frio, tá frio aqui, né? São Paulo hoje muito é um dia frio, frio muito e com frio. chuva. É, um fim de semana gelado pra gente aqui. É, mas o que é bom, né? Bater um papo no friozinho é bom. É, bem. E parabéns pela sua biblioteca aí, parece bem recheada, hein? É, essa aqui é minha sala de trabalho, então eu acabo ficando por aqui mesmo para fazer os diálogos, né? Eu acho. E às vezes, quando é necessário também, eu já pego um livro aqui na estante e a gente acaba falando um pouco sobre ele. Ah, tá. Bom, Maravilha. Edmar Luz, primeiro momento, eu quero agradecer muitíssimo, né, você ter aceitado participar desse bate-papo. E, assim, porque é um assunto que muitas vezes as pessoas não falam socialmente, em relação à discriminação e preconceito, em relação ao espiritualismo, ao espiritismo, muitas vezes a outras religiões que não são de vertente cristã, mas as pessoas muitas vezes não falam sobre o preconceito e a discriminação existente em relação à pessoa que se autodeclara ateu, né? E o ateísmo também é uma construção histórica, tem seu valor na história por uma série de questões. E obrigado. Eu queria pedir para você se apresentar em primeiro momento. Bom, vamos lá. Tá me ouvindo bem? O som tá legal? Estou te ouvindo. Tá. Eu sou jornalista, nasci numa das regiões mais pobres do Brasil, Vale do Jequitinhonha. Desde criança eu me descobri ateu. E, historicamente, o Brasil, até a década de 80, não havia o preconceito e a discriminação como hoje está tão acentuada no país, e cada vez piora. Esse, inclusive, é o tema do meu mestrado agora, que eu estou terminando na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sobre a ateufobia, o preconceito e discriminação contra os descrentes em deuses. E eu venho pesquisando esse tema, inclusive sou um ativista em relação a essa causa ateísta. Já fui candidato em duas vezes ao legislativo para colocar esse tema em discussão. Porque os ateus formam uma minoria que, segundo a pesquisa da Fundação Abramo de 2008, é uma minoria mais discriminada no Brasil. Ela carrega o ódio e a antipatia dos brasileiros acima de todas as demais. Naquela época, segundo a pesquisa, 42% das pessoas diziam ter ódio e antipatia pelos ateus. Pois bem, eu sou jornalista, trabalho com marketing digital, trabalho com aplicativos e, além da vida acadêmica, eu também dedico ao segmento de atuação política nessa bandeira e de combate ao preconceito contra os ateus. Estou à disposição para esse bate-papo e agradeço muito o seu convite. É uma honra estar aqui e eu acho que é bem interessante dar visibilidade aos ateus, sim. Muito obrigado pelo convite. Que agradeço e acho muito interessante, né? Importante que as pessoas saibam. Tanto eu como nós somos pré São Paulo. E não há nenhum problema em um dar visibilidade, porque a nossa intenção é discutir um projeto que humanize as relações, né? Então, Perfeito. muito É uma soma, é uma atuação que a gente vem. Aliás, o seu papel nesse trabalho está sendo fundamental, porque um convidar o outro, bater papo, ampliar o leque, só ajuda a atuação política do todo. Eu te parabenizo por essa iniciativa. Edmar, normalmente, assim, isso é algo que eu ouvi na minha trajetória acadêmica. As pessoas, elas associam, né, o ateu, por exemplo, alguém que não crê em Deus, não crê em nenhum Deus, nem deuses, mas associa a uma questão de, às vezes, satanismo, né? Se não se crê em nenhum desses deuses, não se acredita também nesse Não Deus acredito que também. é instituído, não tem como. Na verdade, a diferença de um ateu para qualquer religioso é de 1%. Existem milhares de deuses. Vamos pegar o cristão, acredita no Deus dele, cristão, mas não acredita nos demais.
Nós, ateus, não acreditamos em nenhum dos deuses. Então, o budista, o cristão, o judeu, o islâmico, ele é ateu em relação aos demais deuses. Ele acredita em um e não nos demais. Não acreditamos em nenhum deles. E a gente tem essa questão da desinformação no Brasil que liga ateu a satanismo, o que é uma bobagem. O ateu não acredita em Deus e tampouco em Satanás. Não acreditamos em mula sem cabeça, não acreditamos em bicho da fortaleza, em saci pererê, e nada disso. Nós não acreditamos em nada que é sobrenatural ou da imaginação humana. Uhum. Bom, pensando nisso, né, eu inclusive ia te perguntar isso, porque eu acho muito interessante o seu apontamento, né? Se eu creio em um Deus, se eu tenho uma religiosidade e não creio no outro, de uma certa forma, aquele Deus, aquela construção simbólica tem uma importância de religare, né, de construção espiritual simbólica, e a pessoa acredita que essa espiritualidade é capaz de alterar os fenômenos materiais, por isso que se faz oração, rito, celebração, mas você não acredita no outro. Então, de uma certa forma, você é ateu ao olhar do outro e é religioso e tem fé a partir do seu olhar. Então, para uma pessoa se autodeclarar ateu, se eu entendi bem, na verdade, ela não crê em nenhuma dessas construções simbólicas, é isso? É isso. Em nenhuma das 2.000 construções simbólicas, porque pelas pesquisas são mais de 2.000 deuses ao longo da história da humanidade. Nós não acreditamos em nenhum deles. E que tipo de preconceito um ateu sofre? Olha, no mundo tem 7 países que o ateísmo é punido com pena de morte. Afeganistão, Arábia Saudita, Ilhas Maldivas, Irã e muitos deles. No Brasil, há um preconceito explícito e também uma autocensura de ter alguns ateus. A ATEA, que é uma entidade que defende os ateus no Brasil, fundada em 2008, tem casos lá de denúncias de bullying nas escolas, discriminação no trabalho, pessoas que perdem o emprego porque se assumem ateus, jovens que são expulsos de casa porque os pais não aceitam que eles sejam ateus, namoros desfeitos, casamentos com problemas em função da descrença, e a grande discriminação realmente no trabalho, é muito frequente os relatos em relação a isso. Além do mais, tem um assédio religioso. As pessoas, quando você diz que é ateu, ele diz, nossa, você nem parece ateu, você é gente boa, porque eles ligam na mente dele que o ateu é a pessoa sem limite, a pessoa do mal. Ou então, ateu, você não é ateu, você é à toa. É uma discriminação. Ou então, vou rezar para você. É uma diminuição, como se não valesse nada ser uma rezação. Então, isso é muito frequente. E o ateu, você tem um direito de consciência. Muita gente, muitos ateus, não dizem que são ateus por receio como a pessoa reage. Então, ele tem uma autocensura. Isso é muito ruim, porque ele não pode se expressar. Eu mesmo já passei por vários casos assim. Estou lá num curso, e aí no final, por exemplo, a pessoa que encerra o curso vai convidar todo mundo para dar as mãos e rezar um Pai Nosso. Se eu não me levanto e falo e digo assim, obrigado, eu não vou rezar, mas por quê? Porque eu sou ateu. Nossa, você é ateu? É coisa no dia a dia que acontece aqui, ainda hoje, no ano 2020, no Brasil. Mas o pior mesmo é a questão de escolas, conflitos familiares em relação à descrença e o assédio que você todo dia é submetido em relação a isso. O assédio religioso é muito forte no Brasil. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu acho que inclusive, é uma dúvida pessoal. A nossa moral, inclusive o direito na história do Brasil, se construiu durante muito tempo a partir do direito canônico, que foi uma proposição de moralização social a partir da Igreja Católica.
Isso foi muito forte no Perfeito. Brasil. Você citou alguns países, por exemplo, em que a pessoa, né, que se autodeclara ou segue o ateísmo, né, tem essa filosofia de vida, não sei se é possível chamar assim, ela pode pagar com a vida, mas são estados em que Estado e religião se confunde. Certo. Então, assim, mas a nossa moral, ela é muito confusa no sentido de, quando eu falo moral, é uma moral que se construiu tendo como base muitos dos preceitos do cristianismo, inclusive católico. Né? A Ok. gente vê, por exemplo, igrejas protestantes no Brasil, que o fundamento do protestantismo muitas vezes se curva aos fundamentos católicos, no sentido a culpa, a pecado, né, a pobreza e etc, etc. Como é ser ateu, né, mas ter uma educação baseada dentro dessa moralidade que se construiu historicamente, tendo como base o cristianismo católico? Excelente pergunta. Há dois casos. Vamos começar pelo meu. Eu sou de uma região extremamente pobre, nasci no Vale do Jequitinhonha, como já disse, em que desde criança eu via lá. Minha mãe é muito religiosa, é viva até hoje, tem 90 anos, é muito religiosa. Minha família toda é religiosa e eu sou o único ateu. E eu via desde criança a pressão para que eu fosse na igreja, a pressão que eu participasse das novenas e tudo mais. E eu não via lógica naquilo. Eu me descobri ateu aos 7 anos. E ela dizia que eu era, por ser de gêmeos, era protegido por Cosme e Damião. E queria sempre que eu fosse no quarto lá me benzer com a foto do Cosme e Damião. Eu falava, mãe, isso aqui é apenas uma gravura. E ela ficava muito triste com isso. Mas o ateu nada mais é do que uma pessoa que não é ligada ao sobrenatural, mas isso não muda nada em relação à questão moral e ética. Nós seguimos princípios éticos, baseados na empatia. Por exemplo, ferir alguém causa dor. É ético ferir uma pessoa? Eu não preciso que a religião me diga que eu não devo ferir uma pessoa. Porque a religião diz uma coisa e na prática é uma outra, completamente diferente. Nós temos no dia a dia pastores e padres que falam algo e no seu dia a dia executam de forma diferente. Nós seguimos as leis do país, a Constituição brasileira, e isso tem que ser feito. Nós não entramos nessa questão aí. Há ateus que, no meu caso, desde criança eu não me deixei influenciar por nada em relação à igreja, e há ateus que foram doutrinados, foram captados pela religião na infância e na adolescência e sofreram muito para abandonar a religião. Muitos estão em conflito até hoje. Eu nunca passei por esse conflito, porque eu nunca vi a religião como parte da minha vida, mas isso nunca influenciou nos meus atos, em nada. Há uma coisa aí que diz, né? Acho que é uma frase do Zaratustra, né? Se Deus não existe, tudo então é permitido. É uma mentira, é o contrário. Tudo é permitido a partir do momento que você crê em Deus, porque você pode praticar um ato mau, pedir um perdão e você está isento. Para o ateu não tem isso. O ateu sabe que se praticar algo errado, ele vai ser punido pelo que ele fez de errado. Então a ética ateísta eu considero muito mais, não vou dizer que é mais correta, não é? Mas é uma ética que eu entendo muito mais de acordo com os dias atuais, com o Estado Democrático de Direito. Eu não Você sei trouxe se uma questão respondi que eu ao que acho eu... muito, muito significativa, né? Você citou aí o Nietzsche, e assim falava Zaratustra. O Nietzsche, na verdade, ele faz uma análise da consciência humana a partir dos princípios do cristianismo, atuando nessa moral como elemento regulador. Né? E, e, assim, o Foucault também trabalha com essa questão, muitas vezes, né? Falando sobre esse elemento regulador que vem a partir do princípio cristão, e todo o sentimento de culpa na construção do sujeito como um regulador daquilo que a gente pode ou não fazer. Mas eu acho, o que eu quero te perguntar, a ausência de uma fé em Deus ou em qualquer Deus
dá uma maior liberdade de escolha, porque assim, você falou algo muito interessante. Você falou assim, olha, eu sei que causar dor no outro não é bom, né? E isso é uma questão de empatia. Muitas vezes quem é regulado por uma religião, ele é regulado muitas vezes pelo medo. O medo o livre-arbítrio no lugar da ética, da moral, por exemplo. Né? Então, se eu me conduzo por esse caminho, estou indo para o caminho mal, estou sendo aí influenciado pelo demônio. Se eu me conduzo por esse caminho, estou sendo influenciado por Deus. Ou aí eu trago o cristianismo, ou outras possibilidades. Né? E você falou da empatia. Ser ateu dá uma maior liberdade, porque o estado de consciência é outro, não é pelo medo, não é o medo de ser punido por Deus, entende? Como é que são essas Sim, escolhas enquanto da liberdade pessoa? da liberdade da felicidade. Ser Uhum, ateu, eu digo, é ser muito mais feliz, é ser tranquilo, porque eu sei que o meu dia, o meu presente, o meu futuro está nas minhas mãos, está nas minhas ações. Eu não vou ter o apoio de um suposto Deus, nem tampouco vou ter uma segunda vida como uma chance de recomeçar ou para ter alguma vantagem. Eu sei que minha vida é aqui e agora e que eu só tenho uma chance de fazer bem feito agora, de ser livre agora. Eu não vou ter a felicidade ou a liberdade no paraíso. No paraíso é aqui. Então eu tenho que tomar muito cuidado, valorizar muito a vida, porque ela é única para mim. Isso me dá liberdade, me dá felicidade, me dá a plenitude da vida. Ser ateu é ter uma vida plena. Ser ateu é ter uma vida completa. Ser ateu é você dar o valor total à vida. Saber que essa experiência acaba. E se você não usufruir da maneira correta, da maneira benéfica, da maneira plena, alegre, feliz, realizadora, você perde a sua grande chance. uhum. Entende como o ateísmo é libertador? Eu vou fazer. Eu não tenho uma religião definida assim, né? Eu tenho uma visão bastante ecumênica, mas eu achei muito significativo o seu apontamento e me despertou muita curiosidade. A gente vai continuar conversando depois, se você permitir, porque eu achei Será um sensacional. prazer, será um prazer. Mas assim, existe uma questão, até por experiência de vida, leitura e buscas, que eu acho importante pontuar. Existe o discurso da Igreja Católica e existe todo o conhecimento historicamente construído. Né? Uhum. E nem sempre esse conhecimento historicamente construído chega como informação para os fiéis. Mas a Igreja Católica, enquanto instituição, inclusive os padres, tem uma formação filosófica e teológica bastante aprofundada. Algumas igrejas protestantes também, porque fogem da poética e se aprofundam em questões de física, filosofia, a matemática áurea, que é a matemática na sua própria natureza. Né? Então, leitura obrigatória num curso de filosofia e teologia católico e de algumas igrejas tradicionais. Nietzsche é obrigatório, Foucault é obrigatório, Aristóteles é obrigatório, Sófocles é obrigatório. Né? Então, os filósofos clássicos e até os mais atuais são leituras obrigatórias. Freud é obrigatório. Senão a gente não entende a construção do simbólico. Né? E tem uma questão que é o espírito, né? Que para muitas pessoas é uma entidade ou um ser metafísico e que para a própria filosofia é a história. Entende? O Ok, espírito da natureza está presente na história. Então, quando eu deixo algo preservado, eu construo memória. Quando eu construo memória, eu preservo o espírito. Porque isso se mantém em illo tempore, para todo sempre. Né? O certo. ateu acredita no espírito como parte da história, como componente da Não, memória? não. O ateu acredita e valoriza e vive em função de você gerar ações e atos que transcendam a sua morte. Uhum. Eu vou viver
na memória e nos corações das pessoas que me amam. O que eu fizer, o que eu construir de bem para a minha cidade, para a minha vizinhança, para a humanidade, eu vou transcender aí. Uhum. Vamos pegar um ateu histórico, Darwin, autor Uhum. de A Origem das Espécies. Ele está vivo hoje. Ele está aí no dia a dia. O conhecimento dele permanece. É assim que o ateu transcende. É assim que o ateísmo, ao longo da história, se mantém. São as nossas ações, são os nossos atos que ficam. Eu sigo por essa linha. O ateu segue por essa linha. Uhum. A física quântica Não, tem alguma relação com o ateu? Essa relação de energia, né? Ou também essa questão de emanação de uma energia a partir daquilo que eu faço. Porque daí, se a gente pensar, né? Você falou do Darwin, mas se a gente pensar no princípio da física, nós somos energia. De uma certa forma, essa energia, quando a gente morre, ela se transforma numa outra matéria, em uma outra coisa que também é energia. A gente vai virar churume como qualquer resto. Mas esse resto, esse churume, ele acaba se misturando com a terra e acaba compondo uma outra coisa. Então, assim, se a gente pensar na questão atômica, a gente não deixa de ser transformação e transformação constante. De alguma forma, eu me preservo. Tem isso ou eu viajei muito? Tipo, entrei no pote de não, maionese e me lambuzei. não, acho que você falou algo que não se refere não só aos ateus, refere-se a tudo. O cachorro quando morre, a Aham. alface quando ela vai para o lixo, tudo vai para decomposição. Assim como os nossos corpos também vão para decomposição. Nós fazemos parte da natureza. A questão toda é que nós não temos alma. Assim como talvez o alface também não tenha. Então eu considero assim. O, o que eu e que muitos ateus entendem é que a ação gera ação. Se você se mexe, você faz qualquer coisa, você muda o seu entorno. Se você é estático, não faz nada, fica ali parado, pouquíssimas coisas vão acontecer. Então, em relação a isso, é meu modo de pensar, é modo de agir. Manter-se em movimento, manter-se em ação, que uma ação vai resultar em outra coisa. Agora, a morte aí de parar no chorume e tudo mais, acho que é um fato de todas as espécies da natureza. Uhum. Como é que diz a frase? Nada tudo se transforma, não é isso? Mas transforma as espécies, não só o humano passa por esse processo. Isso rompe com uma hierarquia de existência, né? Porque, assim, é legal o que você está falando. Quer dizer, quando você fala do conceito de alma, por exemplo, eu rompo. Quer dizer, eu existo como qualquer outra forma de existência. É isso. Não existe uma hierarquia, porque a espiritualidade também, quando ela é entendida dentro dessa questão de alma, não alma, ela traz um certo conceito de que isso foi aplicado ao ser humano, inclusive, né? Quem tem alma é filho de Deus, quem não tem, não é. E se eu sou filho de Deus, eu tenho alguns direitos, quem não é, não tem. E aí eu posso te submeter ao meu poder. E isso acontece em relação aos animais, né? As pessoas fazem uso do corpo do animal muitas vezes para o seu bel prazer. E pelo que você está falando, essa hierarquia se rompe. Nós somos todos existências e pronto. Né? Existe uma igualdade. Eu penso assim. Eu não me Uhum. vejo superior ao animal em nada. Não me vejo superior a uma baleia, a um cachorro, em questão assim de espécie. É óbvio que o humano tem a sua habilidade de fala, de criatividade, mas Uhum. o espaço do universo, todos nós temos a mesma igualdade de explorar e conviver. Eu penso assim. Olha, Às eu vou vezes fazer uma brincadeira muito séria. a gente aprende muito com os animais. A gente Aham, aprende muito com os animais. com certeza. Né? Até mesmo porque muito do que se tem em nível de tecnologia é a partir da observação, né, da estrutura de insetos, animais, e a gente chama isso de bioengenharia, né? E as pessoas não se dão conta, né? Você observa como a natureza se comporta, o todo, e transfere isso para uma mecânica. Uhum.
E assim, eu vou fazer uma brincadeira muito Fala, séria, mas fala, assim, pode eu fazer, achei, faz eu a acho prova. interessante falar, né? Porque o que você está falando, tipo, eu que sempre procurei ler a história do cristianismo e de tantas outras espiritualidades existentes, o seu pensamento como ateu vai de encontro muito ao pensamento daquilo que a igreja chamou de Jesus Cristo, né? Porque ele também não hierarquizava as existências, né? A gente pega a história de Francisco de Assis como homem, não o santo da igreja. Para ele, irmão Sol, irmã Lua, dentro de uma concepção espiritual metafísica, mas ele não via diferença, distinção entre o ser humano, o animal, a planta. Então, e aí logo se constrói todo o simbólico em cima dele, mas é interessante. Ele rompia com essa hierarquia da existência. Eu acho que não tem hierarquia, acho que cada um tem a sua particularidade, cada um tem Uhum. seu espaço, mas não vejo nenhuma superioridade entre os animais em relação às plantas, das plantas em relação Sensacional. aos animais ou vice-versa. Não tem. Acho que todos nós temos espaço reservado na natureza e devemos respeitar os demais. Uhum. Eu penso assim. O seu mestrado, fala um pouco dele. Como é que está sendo a pesquisa? Que fase você está dele? Já qualificou? Está indo para a defesa? Está escrevendo? Está fazendo levantamento de informações? Fala dele para a gente conhecer um pouco a sua pesquisa, seu estudo. Vamos lá. A pesquisa, o título é Ateofobia, ainda não é um verbete consagrado nos dicionários. É a proposta, inclusive, da minha dissertação de mestrado, que trata do preconceito e discriminação contra os ateus no Brasil. Eu estou agora em qualificação, na próxima semana, e depois vou a campo entrevistar os ateus do Brasil todo, via Skype, Zoom, Meet, já que a pandemia não permite agora essas entrevistas presenciais. E é um mestrado profissional, que além da dissertação, a gente tem que entregar um produto. E o meu Uhum, produto será um livro, uhum, com esse título de ateofobia, que é um livro em linguagem jornalística para as livrarias e venda online. Terá dissertação, texto acadêmico e o livro em texto mais popular, né? uhum, O que a gente vai tratar disso? Por que disso? Como eu falei, além do fato de uma pesquisa em 2008 mostrar que os ateus são a minoria mais discriminada no Brasil, superam ex-presidiários, drogados, prostitutas, ciganos, gays, todos. Ateu está lá, é o campeão, número um no preconceito. Também uma pesquisa de 2007 da Census CNT mostrou que apenas 13% dos brasileiros votariam no ateu para presidente. Eles aceitariam votar no negro, 84%, no homossexual, 32%, numa mulher, mas apenas 13% aceitavam votar no ateu para presidente. É comum dizer que o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, no debate, quando foi candidato contra o Jânio Quadros em São Paulo, uma pergunta na TV, no debate, perguntaram a ele se acredita em Deus, e ele não soube responder corretamente aquela pergunta, ele perdeu a eleição para prefeito de São Paulo já na véspera do pleito, por uma questão religiosa, uma fala que ele não saiu bem nessa entrevista com Boris Casoy na época, se não me lembro, se me recordo. Então, não vou mostrar o preconceito tanto na política, no sindicalismo, na segurança, no meio social, no trabalho, nas escolas, nas famílias. Eu vou entrevistar pessoas de cada segmento deste e cada um relatar qual a discriminação que sofre, como é que ela se aplica, como ela interfere no dia a dia dele. E aí eu vou tentar montar uma explicação sobre esse fenômeno. O livro vai tentar explicar o porquê disso e apontar alguns caminhos. É esse o desafio com o qual eu estou me deparando agora. É tentar teorizar em relação a esse preconceito no Brasil. A partir de toda a origem do nosso país, da colonização portuguesa. O Brasil foi descoberto na época da Inquisição, foi um período negro da história mundial, enfim. Eu vou teorizar a partir disso como é que o ateu se coloca no cenário no século XXI, aqui no Brasil. uhum.
Bom, então já fica o convite. Quando você finalizar o mestrado, a gente fazer um bate-papo para falar como é que foi, porque eu não vou te perguntar quais são as violências sofridas, porque você vai fazer esse levantamento ainda. Mas eu vou te fazer uma Perfeito. pergunta, né? Enquanto intuição, você, como pesquisador, como pessoa que vive isso, uma intuição prévia, como se fosse uma hipótese, né? A gente vê muito hoje, assim, violência física mesmo. As pessoas vão, ateiam fogo em terreiro de Umbanda e de Candomblé, as pessoas xingam pessoas que usam as vestes ritualísticas quando estão na rua, e essa pessoa, ela apresenta a sua fé publicamente, na Jurema, no Candomblé, na Umbanda, né? Então isso é algo, assim, notável e físico, né? Segundo a sua observação, que tipo de violência um ateu pode sofrer? Porque você falou do presidente Fernando Henrique, que foi rejeitado porque ele não soube responder uma questão sobre Deus, né? Então aí tem uma rejeição. Mas o ateu, ele chega a sofrer violência física por ser ateu? Sim, eu tenho uma página no Facebook com 28 mil seguidores. É a página do meu ativismo ateísta, em que eu recebo com frequência relatos, inbox de pessoas, de ateus, que enfrentam situações mais inusitadas possíveis. Existe a violência física, existe a violência psicológica também, que é tão nociva quanto a física. E, às vezes pode ser até bem maior. Em violência física, vou pegar um caso que eu lembro aqui, de um ateu que se recusou numa cerimônia da Câmara Municipal da cidade interior de São Paulo, durante a leitura da Bíblia, os presentes todos, e ele não se levantou. Ele foi expulso do local pelos policiais militares. Isso foi noticiado em todo o Brasil, inclusive. Um cidadão que paga seus impostos em pleno, em pleno gozo dos seus direitos constitucionais, ele é expulso, ele é retirado à força de uma repartição pública porque se negou a levantar para ouvir leitura da Bíblia. Essa é uma agressão, e tanto. Já teve outro caso de uma ateia, amiga minha do Mato Grosso, que uma professora descobriu que ela é ateia, começou a fazer bullying com o filho dela, na escola, menino de 7 anos. E o caso foi parar no Ministério Público. A criança não conseguia mais ir à aula, por causa da opressão que ela sentia, pagando pelo fato da mãe ser ateia. Isso também é um absurdo. Esse caso foi noticiado também nacionalmente. Já teve casos de uma criança, de um jovem, que foi expulso de casa pelos pais, no Paraná. Esse caso chegou até uma denúncia do Ministério Público do Estado também. O menino disse que era ateu, os pais bateram nele, espancaram e colocaram fora de casa, porque ele não queria seguir uma religião. Esses são exemplos que me ocorrem agora na mente, mas tem vários e vários relatos. Só que a mídia, há uma conivência do sistema religioso, político e televisivo no Brasil para tornar o ateu invisível. E essa é uma grande violência. A invisibilidade social dos ateus é gritante na mídia. Por isso você não vê reportagens sobre os ateus, não vê quase nenhum personagem ateu nas novelas. Ao contrário, o que você vê é a discriminação, como ocorreu em 2010, em que o Datena, não sei se você lembra desse caso, ele passou 1 hora no Brasil urgente atacando os ateus, o que foi parar na justiça. Nós entramos na justiça contra o Datena, esse processo está rolando agora, acho que no Supremo Tribunal Federal. Houve a Band foi punida para retratar-se e mostrar que o Brasil é um Estado laico. E esse caso está rolando até hoje na justiça, porque foi uma violência sem tamanho. No canal de TV, numa concessão pública, um apresentador atacar uma minoria, explicitamente como ele fez. Uhum. Eu não sei se os casos
Era isso que você esperava, mas há vários relatos desse tipo de coisa. Não, eu acho que é importante as pessoas terem consciência disso, né? Porque, assim, o Brasil se autodeclara um Estado laico, né? Então, a partir desse princípio, a pessoa que se autodeclara ateu, ela deveria ter a proteção do Estado, porque ela vive, vou usar uma palavra muito comum nas religiosidades, mas ela vive em comunhão com essa premissa do Estado. Entende? Certo. Entretanto, pelo que você está falando, ela é muitas vezes violentada fisicamente e simbolicamente, né? Inclusive construindo uma representação social muito negativa da pessoa que é ateu. Isso está nas mídias, e acho que é preciso sim, né, repensar essa questão. Estado laico e ateísmo têm uma relação íntima ou não? O, o ateu defende muito fortemente o laico. E se você vê aí no noticiário, realmente são as entidades, o ATEA, que entram na justiça com frequência pedindo o respeito ao Estado laico. O que não se vê das demais, o que não se vê do lado das religiões. Qualquer afronta ao Estado laico no Brasil, nós batalhamos para que isso chegue ao Ministério Público. Porque o Estado laico, que surgiu na época da República, com o decreto Rui Barbosa, depois confirmado pela Constituição de 1891, garante direito à crença e à não crença. O Estado laico não pode impedir manifestação religiosa, mas também não pode favorecer nenhuma religião. E hoje nós vemos aí grupos religiosos tentando capturar o Estado para obter maiores privilégios possíveis. O Estado não pode se misturar com a religião. O Estado não pode dar privilégios para a religião. O Estado tem que ser neutro. Ele não pode nem perseguir, nem tampouco favorecer nem religiões, nem tampouco os ateus. Nós não queremos privilégio nenhum do Estado. Nós queremos um Estado neutro. É essa bandeira que defendemos. Nós não queremos ter uma bancada ateísta. Nós não queremos isenção de impostos. Nós não queremos privilégios nenhum. Está conseguindo me ouvir? Pode... É porque está travando um pouquinho. É isso. Mas eu achei muito importante o que você falou, né? Quais são os interesses de um ateu quando ele se propõe desenvolver um trabalho político? A questão é buscar o direito de sua existência enquanto pessoa que se fundamenta nessa vida sem necessidade de acreditar, adorar, celebrar. Uma pequena pausa. Voltou? Ficou escuro para você ou não? Agora a conexão deu uma queda. Não sei se foi aí, se foi aqui, mas travou bastante agora. Tá, eu vou repetir. Eu não consegui te ouvir direito, não. Tá, eu vou fazer então de novo. Tá me ouvindo agora? Agora tá travando muito, Edu, aí. Para mim tá bom. Para você tá travando aí. Tá dando para me ouvir, não? Agora voltou. Então tá bom. Olha, embora o Brasil se autodeclare um Estado laico, ao longo dos séculos aqui no Brasil, a gente foi construindo uma paisagem cheia de símbolos religiosos, até mesmo como representação dos estados, né? Certo. Então você tem, por exemplo, na Paraíba, a imagem de Frei Damião, você tem no Ceará, no Canindé, São Francisco das Chagas, você tem no Rio de Janeiro o Cristo Redentor,
tem inúmeros estados por símbolos religiosos, por exemplo. A Assembleia, na Câmara, em algumas escolas, isso agride um ateu? Ou, ok, ser um Estado laico, mas dá tanta representatividade para símbolos religiosos. Eu entendi, eu não consegui ouvir tudo, mas entendi o que você quis dizer. Você falou que o Estado é laico, mas você tem aí vários elementos religiosos em repartições públicas, tem nome de estados que tem nome de santo, que tem o Cristo Redentor, por aí afora. Na verdade, o Brasil é um Estado laico de mentirinha, para inglês ver, porque é laico papel, mas na prática nós temos aí afronta ao Estado laico todo dia. É óbvio que o Brasil, quando foi descoberto, no início da colonização, foi num período de extrema a religião predominava aqui. O Brasil era um Estado de religião única, religião católica, até a República. Tinha uma religião oficial. Ok. Mas, a partir do momento em que se tornou Estado laico, começa a mudar. Só que essa construção, essa mudança, vai levar algum tempo ainda, porque nós não podemos apagar de uma hora para outra esses resquícios. E isso não podemos fazer, inclusive. Ninguém quer mudar o nome de São Paulo, do Estado de São Paulo, para outro nome. Não é essa a reivindicação. Nós não queremos mudar o nome do Estado do Espírito Santo. Nós não queremos implodir ou destruir o Cristo Redentor. Nada disso. O que nós queremos nós sabemos que essa questão histórica, nós não queremos apagar o passado. Nós não queremos o passado. Nós queremos igualdade daqui para frente. Nós queremos um Estado laico de verdade, com respeito ao que está previsto na Constituição Federal. Basicamente isso. Nós queremos que igrejas não tenham privilégios, não tenham subsídios do governo. Nós não queremos que o imposto do ateu, que eu também pago imposto, que o meu imposto seja destinado a igrejas que eu não posso fiscalizar se esse dinheiro está sendo bem aplicado ou não. É um dinheiro público. É isso que a gente quer. Eu não quero que o meu dinheiro do meu imposto seja usado para bancar uma marcha para Jesus, ou que seja bancado para uma igreja construir, ou melhor, para uma prefeitura construir hoje uma imagem santa, ou uma imagem de um santo. É isso que nós combatemos. Agora, uma imagem que foi construída 100 anos atrás, já foi, é passado, foi lá. Num outro momento histórico. O Brasil não era laico quando foi construído essa imagem no passado. Então, não queremos mexer nisso. O que nós queremos é agora. É que o meu dinheiro, meu imposto agora, que o Estado é laico, seja usado para privilegiar uma determinada religião. É isso que nós lutamos, é isso que nós combatemos. Eu posso estar enganado, porque isso me veio na memória por conta de algo que eu li tempos atrás. Se eu estiver enganado, eu peço desculpas a você e a todo mundo que está acompanhando essa live. Mas me parece que o Cristo Redentor foi doado pela Inglaterra ao Brasil. Né? E não, aí foi doado pelo presidente na época, que estava buscando apoio político da igreja, o Getúlio Vargas, que doou o terreno para a construção do Cristo Redentor. E quem construiu? O dinheiro não veio da Inglaterra? Não, teve aporte de construção francesa, de dinheiro francês, e a igreja na época fez uma campanha para arrecadar dinheiro para a construção. Teve verbas tanto da igreja católica como dinheiro da França. Entendi. Mas a doação de um terreno público, ou seja, toda a população, foi doado para uma igreja. É correto isso? O terreno público deve ser utilizado para todo. O terreno público deve ser usado para escola, hospital, creche. Agora, o terreno público ser destinado para construir uma igreja, é correto? Hoje seria correto isso? Não.
Não, acho né? que nem no início, né? Não deixa de ser uma imposição não só, né, a questão uma marca histórica para o Brasil, mas também toda a desconstrução. Se a gente falar de espiritualidade, também foi um meio de se impor aos nativos do Brasil, né, cada vez mais de forma enfática, aquilo que vinha a partir do cristianismo europeu, né? Porque, por exemplo, uma igreja tem um terreno que ela adquiriu, ela constrói o que ela quiser naquele terreno, é dela. Isso ninguém tem que falar nada. Toda religião tem o direito de fazer o que ela bem quiser. Agora, um terreno da prefeitura é que não pode ser dado para isso. O terreno do Estado não pode ser dado para isso. Isso é bem claro, acho que todo mundo entende, só que as religiões fingem não entender. Os políticos religiosos fingem não entender porque eles querem privilégios. Mas eles entendem o que é a lei. Porque é muito óbvia. É muito óbvio, por exemplo, que o Estado não pode financiar uma manifestação religiosa. O Estado laico não pode fazer isso. Mas, vira e mexe, até já teve que entrar na justiça para impedir que prefeituras financiassem marchas para Jesus. Concorda que são coisas óbvias? Sim. Mas que... Com certeza. Agora que está ficando mais divulgado isso. Já teve aqui Guarulhos, para vizinha São Paulo. Já tivemos que atuar em Guarulhos para impedir que a prefeitura usasse dinheiro público para financiar uma marcha para Jesus. Então, que financiasse uma marcha para Satã, uma marcha para Orixá, uma marcha para todas as igrejas, então. É inconcebível. Então, essa questão do Estado laico, o Estado laico é muito óbvio, só que a maioria finge não entender. Existe, E é inclusive, difícil. não, a bancada evangélica, eu tenho que falar deles, porque, óbvio, né, eu tenho que pedir desculpas, inclusive, para as pessoas que estão ouvindo, mas, assim, um padre não falaria uma sandice dessa, mesmo sendo de uma religião cristã. Mas a bancada, por exemplo, evangélica, reivindica o ensino a partir do criacionismo, né? Pois é. E não acredito, pode ser desconhecimento por parte de alguns, mas não acredito que se tenha um desconhecimento, né, sobre a importância, a significação da teoria de Darwin para se entender a evolução das espécies. Mas como é que você vê isso? Porque é algo que vem tomando força, né, inclusive politicamente no Brasil. E pior, o Supremo Tribunal Federal aceitou que o ensino religioso pudesse ser adotado no Brasil. Como é que se permite isso no Estado laico? Como é que se permite que se trate de uma religião numa escola com crianças, ensino religioso? Se fosse ensinar a história das religiões, eu até concordaria, até repensaria. Se fosse da história das religiões, falar de todas igualmente, inclusive do ateísmo. Agora, o ensino de uma única crença é inadmissível. Mas só que a manipulação, o sistema político, religioso, ainda predomina no Brasil. O interesse econômico religioso é muito forte. E os religiosos têm uma bancada no Congresso excepcional. Mas isso vai mudar. Nós temos o grande aliado. Nós vivemos a era da informação. Então, isso não vai durar muito tempo. Entre uma ou duas décadas, o Brasil será um país de maioria ateísta, ou pelo menos de um contingente ateísta muito elevado. Então, esse equilíbrio haverá, e isso será muito bom para o Estado laico, ter o equilíbrio de forças. Ter uma parcela que é espírita, uma parcela que é umbandista, uma parcela evangélica, católica, budista, ateísta. Aí você tem um equilíbrio. É ruim você ter uma grande maioria de uma única crença e as minorias sendo abafadas, sendo minadas em segundo plano. Mas você tendo um equilíbrio é legal. Aí você tem um Estado laico mais fortalecido. Eu acredito, eu espero que daqui a uns
20 anos, nós teremos esse cenário no Brasil, no máximo. E eu vou fazer uma pergunta agora provocativa, né? É uma Vamos resposta lá, subjetiva, segundo a sua experiência vamos de lá. vida. Porque, assim, existe muitas pessoas que são homossexuais, e a homossexualidade estabelece uma relação com aquilo que eu sinto e não com quem eu me relaciono. Eu posso muito bem me apresentar socialmente ao lado de uma mulher, ter uma relação com uma mulher, mas dentro de mim o meu desejo ser por alguém do mesmo sexo. Então, dentro de mim eu sou Perfeito, homossexual e externamente eu vivo socialmente como se fosse heterossexual. O que me provoca, certo. o que me provocaria, inclusive, um certo sofrimento interior, né? Ok. Agora sim, você acha que existem ateus enrustidos? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que vão em algumas religiões, mas muitas vezes fazem disso apenas um ato social. Elas, no fundo delas, no íntimo, talvez elas não creiam tanto, né? Talvez nem tenham uma fé, mas mantém isso como uma atividade social. Ou não? O ateu se assume Tem, ateu, tem essa força e encara isso socialmente. não, você fez uma pergunta maravilhosa. O que tem no Brasil é ateu enrustido, é a grande maioria. Principalmente os ateus na faixa de 35 anos para frente. Está mudando agora. Na minha página de ateísmo, por exemplo, 89% dos meus seguidores estão na faixa de 18 a 24 anos. Porque o ateu acima de 35, 40 anos, ele veio no outro país, num outro momento histórico no Brasil. E eles dizer ateu, assumir publicamente que é ateu, ele tem muito a perder. Tem muito a perder nas relações sociais, na família. Então ele não se expõe. Ele tem uma autocensura. Ele não acha por quê, ele não vê motivos, às vezes, para se expor. Porque ele está tão acostumado a ser negligenciado, a ser censurado, ele já adota uma autocensura. Isso ocorre muito. Já os jovens, na fase 16, 18 anos, não admitem isso mais porque nós vivemos no outro mundo. É o mundo da informação, é o mundo dos direitos. Então, o ateu jovem, ele não aceita essa opressão. E ele diz claramente que é ateu. Essa é uma tendência crescente. É nessa linha que eu atuo. É nessa linha o meu ativismo. Eu não vou deixar de dizer que sou ateu para agradar a minha esposa, a minha filha, a minha tia, a minha sogra, a minha... Não vou fazer isso. Porque um religioso tem direito de se expressar que é cristão, que é evangélico, ou se é budista, e eu não tenho direito de me expressar que sou ateu. Isso é uma agressão. O direito à consciência está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu tenho o direito à minha consciência. Eu tenho o direito de me expressar como ateu. Então, é toda essa linha do meu ativismo ateísta. Foi deixar isso bem claro para a população, deixar isso bem claro para os ateus, de que ao se anular, ao não se aceitar ou não se expressar como ateu, ele está se autocensurando. Ah, mas isso não é relevante. Ah, tem os ateus uma certa faixa etária, mas isso... Ah, mas não vou fazer isso para desagradar. A minha tia é tão legal, acho que ela vai ficar triste. Por quê? Ao fazer isso, eu estou me descaracterizando. Eu estou me anulando como pessoa. É mais ou menos o que acontece, como você falou, do homossexual. Que hoje, felizmente, está virando essa página, não é isso? Todo o ativismo dos homossexuais está sendo feito nessa linha. De se mostrar. De dizer, eu sou. Me respeito, eu sou assim. Por que não? A minoria ateísta é a última a quebrar o tabu no Brasil em relação a isso. A representatividade, ao ativismo. E é tão curioso que você não vê nenhuma outra minoria discriminada no Brasil apoiar a minoria ateísta. Tão forte é o preconceito, tão forte é a discriminação contra os ateus no Brasil, que os ateus que apoiam todas as minorias, um gay foi atacado, os ateus vão lá e apoiam.
Um negro sofreu uma discriminação, os ateus vão lá apoiar. Um cigano é menosprezado, os ateus apoiam. Um deficiente físico sofre uma agressão, os ateus apoiam. Um banista tem o terreiro apedrejado, os ateus apoiam. Os ateus foram agredidos 1 hora ao vivo na Band pelo ateufóbico, pelo preconceituoso da Atena, durante 1 hora agredidos, os ateus foram. Eu não li nenhuma minoria se solidarizando com os ateus. Eu não vi nenhuma manifestação de apoio aos ateus. Por quê? Você está correto. Edmar, a gente está chegando aí no nosso minuto final. Falta 1 minuto para o Instagram derrubar a gente, e a gente não pode ser derrubado pelo sistema. Pois é, então, eu verdade. quero, assim, eu entendo o que você falou como um fechamento, e eu achei muito significativo, que as pessoas reflitam sobre essa questão. Né? Existe uma certa desumanização da pessoa que é ateu, o que é um grande erro. Então eu queria muito assim, beijo no seu coração, sinta-se abraçado, e que você rapidamente fizesse sua despedida aí pro pessoal que acompanhou a gente. Eu agradeço muito o convite, foi um bate-papo excelente. Eu quero convidá-lo agora a participar de uma live que eu pretendo fazer com você. Eu acho bacana essa troca de figurinhas que a gente está fazendo pela rede. Desejo sucesso no seu trabalho, desejo sucesso no seu projeto político. E estaremos juntos. Muito obrigado ao pessoal que participou. Um abraço, com carinho por você. Um fim de semana aí friento, mas com... A gente vai passar por essa. Breve o sol voltará. Obrigado. Vai estar no IGTV, no YouTube. O pessoal está perguntando para vocês poderem acompanhar aí. Tanto a mim, Eduardo Campos, como Edmar Luz. Nós dois pré-candidatos pela Rede Sustentabilidade. Vai cair o Instagram. Beijo para todo mundo. Maravilha. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa semana. Obrigado para você também. Tchau.